Fala, quarto ano. Vamos a mais uma aula de história. Hoje, dia 22, né? 22 ou 21, professora? Dia 22 de julho, que a professora estava em dúvida com a data, que deu branco. Nós iremos estudar, dar continuidade, na verdade, ao capítulo 5, parte 4 do nosso livro, né? Então vamos lá no nosso roteiro. Pegando o seu roteiro aí, como objetivo, História traz hoje conhecer a organização tradicional da divisão do tempo histórico, tá bom? Como atividade, só um pouquinho. Como atividade aí, o nosso roteiro traz como sugestão as páginas 72 e 73 serão estudadas hoje por nós, somente essas páginas, tá? A história tá bem facinho hoje, tá bem pouquinho. E eu peço que vocês leiam ou melhor, vejam esse vídeo que eu estou enviando aqui para vocês, que está falando sobre o tempo e a história, organização dos períodos históricos. É um vídeo bem legal que está falando sobre esse assunto e eu gostaria muitíssimo que antes de realizar as atividades vocês vissem esse vídeo, tá bom? Vamos lá no nosso livro, pegando o livro aí, página 72, né? O livro traz como temática como os historiadores organizam o tempo na história. Então eu vou ler um pequeno texto para vocês aqui, separado, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Ele diz o seguinte: a clássica divisão da história que se faz no mundo sobre o Ocidente é o resultado de um longo período de predomínio da Europa sobre o planeta, quando a influência de diversas nações europeias se fez ferozmente. Indo pouco além, importa ressaltar que o atual modelo de contagem é, em suma, importante para a Europa, pois se trata do seu ponto de vista, isto é, representa seus marcos, seus valores, etc. Sendo, todavia, pouco ou nada interessantes as nações estranhas às fronteiras europeias, sejam estas contíguas ou não, né? E aí, durante essa periodização clássica da história, destacando os diferentes períodos e eventos que são definidos como marcos de transição, existem perguntas que com certeza pairam a cabecinha de vocês de alunos, né? Como, por exemplo, sobre as escolhas dos eventos que marcaram essa divisão histórica. O que é o Homo sapiens, né? Vocês conheciam o Homo sapiens antes de estudarem aqui nesse capítulo e no capítulo anterior? Vocês acham que a invenção da escrita na Mesopotâmia foi um marco histórico, ou seja, foi importante para a história da humanidade esse período? O que vocês acham sobre o período anterior à invenção da escrita, chamado de pré-história? Antes da escrita não existia história, então, professora? Vocês já ouviram falar sobre o Império Romano? Onde fica Roma? E a Constantinopla, sabem onde fica? Por que a Idade Média é representada por um cavaleiro? E por que a Idade Moderna é representada por uma coroa, professora? E o que, além das fábricas, nós encontramos na Idade Contemporânea? Vocês sabiam que há estudiosos que querem chamar os dias atuais de Era da Informação? Como vocês representariam e chamariam esse novo período que nós estamos vivendo, em quarto ano? Perguntas demais, né, professora? E como a gente responderia isso aí? Né? Então, ele está pedindo que você releia na página 52 desse livro, o texto que se encontra lá, né? Se você voltar lá na página 52 do seu livro, você vai ver que ele está falando sobre a temática da história da pré-história, e o livro pede que você refaça essa leitura, tá? E que você reveja na linha da história da página 185 do material dourado, que você já destacou e deve ter colocado lá no caderno, como a professora Alcirene pediu. Ele pede que você observe como os períodos históricos estão na linha, e a professora, agora há pouco, relembrou eles na autocorreção, né? Segundo o que você já estudou,
Ele pergunta aí pra gente, né? Segundo o que você já estudou sobre a pré-história também tem história. Antes da invenção da escrita, os Homo sapiens já desenhavam figuras humanas e de animais em cavernas, as chamadas pinturas rupestres. Sabemos que elas tentavam comunicar, eles tentavam comunicar algo a quem visse os desenhos. Vários povos desenvolveram a escrita em épocas variadas, motivados por razões diferentes, como o comércio, a religião, a arte, a comunicação de técnicas, etc. Isso aconteceu por volta de 4000 a.C. De quando datam os primeiros documentos escritos na Mesopotâmia, no Egito, né, onde ela fica, na China e na Índia. Para facilitar a localização do tempo a partir da escrita, a história foi dividida em períodos conhecidos como pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Assim como o nascimento de Jesus é um referencial na história dos cristãos, cada período histórico apresenta características e tem um marco que inicia em um outro período, como nós vimos. Então, através do registro de viagem, vocês irão considerar o período iniciado a partir do fim da pré-história, que está lá no material de apoio 185, e marcado pela Revolução Agrícola no Neolítico, vocês irão pesquisar e completar as informações solicitadas, né? Aqui, o acontecimento que marcou o fim da Idade Antiga e a Idade Média vai colocar aqui. Os dois acontecimentos que marcaram o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna coloca aqui. E a mesma coisa para o C e para o D, tá bom? Na página 73, ele traz a viagem do tempo. E ele diz, agora que você sabe como os períodos da história estão divididos, imagine como as pessoas viviam nessa época. Leia as descrições a seguir, destaque as imagens da página 181 do material de apoio e colhe-as nos períodos históricos correspondentes. Eu peço que vocês leiam atentamente o período da pré-história, o período da Idade Antiga, que vocês leiam lá a Idade Média, a Moderna e a Contemporânea. Se não entender, lê uma, lê duas, lê três, antes de colar o material de apoio aqui, para não colar errado. Bacana? Então, leiam com calma, com bastante cuidado essa parte aí, para que, ao colar as imagens correspondentes a cada uma delas, vocês não colhem errado. Tá? O objetivo aqui é que vocês observem a clássica periodização da história, algo que será frequente visto por vocês. E lembrando que todas essas perguntas que a professora fez no início da nossa videoaula, elas não serão respondidas todas agora no 4º ano. Vocês vão estudar em história nos anos decorrentes da vida escolar de vocês. Vão estudar um pouco mais fundo no 5º ano, depois no 6º, no 7º, entenderam? Pois é, não vão se desesperar agora, tá bom? Então a nossa aula de hoje vai até a página 73. Eu espero que eu possa ter passado para vocês algumas colocações que tirassem as dúvidas relacionadas ao texto. Não esqueçam de ver o vídeo antes de realizar a atividade, que ele vai ajudar vocês também. Beijo e até a próxima aula de História.